Sempre orei a Deus pelos necessitados que passam fome, etc. Mas analisando que nós escolhemos a vida que queremos viver nessa encarnação, parei com as minhas orações. Poderia, por favor, me esclarecer? Pergunta interessante, Jorge. Essa pergunta está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, tem um item lá chamado Deve-se pôr fim às provas do próximo? Porque a pergunta é exatamente essa. Senhora, se todo mundo vem para cumprir uma programação espiritual, para passar por um conjunto de experiências, de sofrimentos, para o seu aprimoramento espiritual, na medida em que eu entro nesse planejamento e eu tiro a pessoa da rota do sofrimento que ela estava, eu estou interferindo. Então, eu não deveria fazer. Eu deveria deixar a pessoa permanecer no seu estado de sofrimento. Eu não estou falando que isso é o que tem que ser feito. Eu estou raciocinando. Não quero que depois ninguém recorte isso aqui para dizer que eu disse isso. Eu vou até refazer. Então, a pessoa não deveria, né, dentro dessa hipótese, a pessoa não deveria ajudar, porque dentro dessa hipótese, a pessoa estaria enfrentando a sua própria história, então, dentro dessa hipótese, não se deveria mexer na vida do próximo. Aí Kardec pergunta, deve-se pôr fim à vida, às provas do próximo, considerando isso? E os espíritos dizem o seguinte, e quem pode garantir que o planejamento não era que quando ele encontrasse você, a prova dele acabaria, né? Não poderia ser você também um elemento dentro desse planejamento para ser aquele que vai pôr termo ao sofrimento do outro? Mostrando que, de repente, a gente deve procurar atuar no minorar do sofrimento dos outros. Mas a gente não deve fazer isso porque a gente tem que fazer, nem porque quem fizer vai ser salvo, e nem porque a gente é bom. Não. A boa razão pela qual se faz alguma coisa pelo próximo é por uma razão. É porque ele é nosso irmão. Se fosse seu irmão que estivesse na rua, seu irmão biológico, estivesse na rua pedindo comida, o que você faria? Deixaria e disse, não, está no karma dele, aí tem que ficar. Ou você interferiria na história do seu irmão biológico? Na medida que a nossa visão de família se distender para uma leitura de família espiritual, a gente vai poder ter a possibilidade de compreender que a família universal é constituída de infinitas criaturas. Lógico que a gente não tem condição de fazer todo o bem que a gente vê de errado, porque a gente ia ficar louco, não ia conseguir nem realizar a nossa vida. Então, a gente tem que pesar. Eu posso fazer isso? Não, eu posso fazer. Não, eu tenho esse dever para cumprir, então, mas eu posso dispor desse tempo para fazer isso sem comprometer a parte das minhas responsabilidades. Fazendo isso, eu consigo, de fato, exercer todas as minhas funções sociais. Então, quando você diz que perdeu o interesse porque achou que poderia estar interferindo, é importante que você considere que você pode ser o elemento para colocar termo à prova que ele está passando. E um segundo elemento é olhe para o outro como se fosse o seu irmão biológico, como se fosse a sua mãe que estivesse na beira da calçada, acomodando seus irmãos, pedindo comida. Então, na medida em que a gente transfere para alguém conhecido, as coisas mudam um pouco de figura. Eu lembro muito uma propaganda que passou um tempo muito interessante sobre acidente de trânsito. Vocês devem ter visto. A pessoa perguntava assim para a outra: quantas pessoas você acha que é razoável que morram por ano na nossa cidade, considerando que ela tem tantos mil habitantes? Você acha que se morresse
20 pessoas na cidade por ano era um número bom? Eu disse, não, eu acho que sim, né? Pelo número de habitantes que tem, eu acho que poderia ser 20 pessoas, sim. Aí ele dizia que era 20, e imediatamente 20 parentes, filho, mãe, pai, irmão, desciam em volta dele e disse, esses 20? Disse, não! Então qual é o número? O número é zero. Porque quando a gente começa a ter as coisas mais próximas de nós, a gente começa a rever. Quando o outro ainda está longe, o nosso sentimento parece assim de ser um além do dever, uma caridade a fazer. Mas quando vai ficando mais próximo de nós, o sentimento de pertencimento cresce e a gente começa a se sentir mais comprometido com a ideia de cuidar daquele que está padecendo. Então, tente fazer esse exercício. Exercite pensando que quem está, na verdade, pode ser um parente seu, está precisando de ajuda, na fila, para pegar um prato de comida. E também que, de repente, você pode estar no planejamento dele para vir para colocar término às provas do próximo.